Começar a gravar aqui. Está sendo gravada. Está sendo gravada, muito bem, dona Record. Boa noite, então, todos e todas. Essa é a nossa 74ª reunião, né? E aí eu estou meio que finalizando as reuniões aqui desse ano, porque daqui para frente a gente vai entrar num turbilhão, quem é professor aí sabe, e os advogados também, né? Perto aí do recesso, enfim. Mas quem é professor, a gente está entrando num turbilhão aí de coisas para o final do ano, no final do semestre. E aí eu queria terminar falando de um texto que eu estava comentando aqui com o Silas um pouco antes da gente começar, que eu gostei muito de reler. Alguma coisa que eu estava discutindo na aula lá do mestrado, doutorado lá da turma do Igor e do Franklin, que me lembrou esse texto. E aí eu fui reler e realmente, assim, eu acho que ele tem algumas questões bem interessantes para a gente, né? O texto se chama Sofrendo Direitos com Paradoxos, é um texto da Wendy Brown. Eu, infelizmente, não tive como preparar a apresentação, então eu vou meio que ler aqui o fichamento que eu fiz. Eu falo sempre meus alunos ali fazerem fichamento, né? O Igor e o Franklin estão sofrendo ali, o Rodrigo já teve esse prazer anteriormente. Então eu vou falar meio que o meu fichamento aqui, ou seja, algumas discussões que ela levanta e que eu acho que são, na verdade, é uma grande provocação, tá certo? A gente do direito acha, mesmo nós progressistas, vamos dizer assim, né? A gente acha que a gente vai resolver todos os problemas reconhecendo direitos, né? A gente vai resolver todas as questões ampliando direitos, fazendo já um contraponto ao Wendy Brown, antes mesmo de expor, né? Eu até acho que a gente consegue, através de um uso estratégico do direito, fazer pequenas fissuras do sistema, fazer pequenas mudanças, ainda que pontuais. Eu acho que o meu projeto de extensão, a LID, né, que é a Atividade Estratégica em Direitos Humanos, é o que eu venho buscando fazer já há alguns anos, né? A ação, mais lá atrás, a ação do reconhecimento da união homoafetiva, mais recentemente na ação da criminalização da homofobia e da transfobia e outras ações mais que a gente vem fazendo aí desde 2024, mas de forma mais sistemática. É uma forma, na verdade, eu sei, de a gente conseguir, de alguma forma, reconhecer alguma coisa. Agora, a grande provocação da Wendy Brown nesse texto é de que quais são os dilemas que a luta pelos direitos trazem, né? Ela está falando especificamente de mulheres, mas eu acho que aí, no momento, inclusive, ela amplia isso para dizer de outras minorias. Então, eu vou seguir muito aqui o raciocínio da Wendy Brown, pensando em mulheres. Ela está falando do seu lugar, inclusive, de fala, né? Mas eu quero pensar isso aqui também para além do que a Wendy Brown está colocando. Quer dizer, não vou falar só de mulheres, obviamente. A gente está pensando aqui o que ela está propondo aqui também pode ser aplicado para outras questões, inclusive para a nossa questão mais aqui diretamente relacionada, que é questões LGBT+, né? Então, a pergunta central do texto, que vai orientar aí todo o texto, é qual o valor que a linguagem, né, dos direitos, ou a gramática dos direitos, tem para as mulheres. E a gente pode ampliar para os negros, para LGBT, etc. E uma segunda pergunta, quais os perigos que essa luta por reivindicação de direitos pode trazer? E aí pode parecer estranho, né, dizer que a luta pelos direitos, ou a luta pela inclusão, ela possa representar perigos, mas é exatamente o que ela vai trabalhar ao longo de todo o texto. E ela realmente traz algumas questões, ela não é exatamente da área do direito, né? E ela traz algumas questões que, para nós que somos da área do direito, a gente precisa realmente levar a sério, porque são coisas com as quais a gente vai... me dá um nó, toda vez que eu leio esse texto, me dá realmente um nó. Assim. Então, ela começa citando a Spivak, falando assim, olha, o liberalismo, porque ela vai dizer que toda essa questão de reconhecimento de direitos está dentro de uma cultura
política liberal, democrática, né, do funcionalismo moderno, enfim. E a Spivak, então, vai dizer que esse liberalismo é tudo aquilo que nós não podemos não querer. Ou seja, ela está falando especificamente de direito das mulheres, ela vai citar o direito de voto, a possibilidade de trabalho, de licença maternidade, de aposentadoria mais cedo, se a gente fosse usar os nossos exemplos aqui, não é? Então, assim, são uma série de direitos que mulheres conquistaram, pessoas LGBT, negros, etc., e que são coisas que a gente não pode simplesmente dizer, não, isso é coisa do liberalismo ocidental, moderno, cristão, judaico-cristão ocidental, portanto, vamos jogar fora, nós não queremos isso. A Spivak não está indo tão longe assim, com uma perspectiva decolonial, mas eu já estou dialogando um pouquinho aí com o texto, né? E aí ela vai dizer, se nós estamos numa sociedade que é tão implacável na construção e na exploração da diferença sexual como forma de subordinação, e isso se aplica tanto a mulheres quanto a LGBT, não é? Logo, esses direitos que eu mencionei e tantos outros, né, obviamente a questão do direito à saúde, a questão da criminalização da homotransfobia, do casamento entre pessoas do mesmo sexo, esses direitos parecem ser coisas que a gente não pode simplesmente abrir mão. E ao mesmo tempo que essas conquistas são conquistas, mas elas sempre estão no fio da navalha de serem, podem mudar a qualquer momento. Vejam que essa semana a Suprema Corte dos Estados Unidos, felizmente, deu à luz em alguém ali, e eles decidiram que o casamento de pessoas do mesmo sexo não é algo que está à disposição, né? Não é algo que vai ser revogado, mas vamos lembrar que no ano passado, essa mesma Suprema Corte pegou um precedente de quase 40 anos, mais de 40 anos, Roe vs. Wade, 73, e jogou no lixo, né? Bem-vindos aí, Marcos e Lucas, eu estava olhando aqui minha colinha, não estava vendo vocês. Então, assim, a Spivak vai dizer, bom, se esses direitos são algo assim tão tênue, né, tão parcial, realmente parece que a gente tem que lutar para que esses direitos sejam cada vez mais certos, cada vez mais solidificados, né? No entanto, vai dizer a Wendy Brown, conquistar direitos não significa derrotar esse regime judaico-cristão, ocidental, moderno, colonial, né? E nem seus mecanismos de reprodução do machismo, de reprodução do racismo. A gente estava discutindo um pouco isso essa semana na aula do mestrado, né? Não se elimina, continua o Wendy Brown, não se elimina a dominação, né? Apenas o que a gente consegue é suavizar os efeitos. Ou seja, o que a gente consegue com a luta pelo reconhecimento de direitos é uma mitigação, mas não uma resolução, mas não resolver o problema desses poderes, dessas estruturas que nos subordinam. E aí eu tenho uma provocação grande aqui, né? A gente discutiu um pouco isso nessa semana lá na aula do mestrado, né? A gente, muitas vezes, a sensação de que a gente está enxugando gelo, né? Muitas vezes a sensação de que as coisas não estão caminhando. E o grande problema é que políticas de reconhecimento de direitos, enquanto elas trabalham nessa estrutura de um direito moderno, colonial, branco, etc., etc., elas não mudam. Se eu não mudo a estrutura, eu estou apenas suavizando, eu estou dourando a pílula, ou como a gente estava discutindo na aula dessa semana, eu estou criando uma caixinha nova em que eu vou cortar pedaços aí para que esses novos grupos possam caber ali dentro, mas obviamente gerando formas, seja de assimilação e, portanto, de amesquinhamento das identidades, das pluralidades, das diversidades, seja efetivamente de exclusão mesmo, de pessoas e grupos que vão para fora e que não vão ser colocados para dentro. Tá? Ela coloca, então, duas primeiras questões, além daquelas duas primeiras questões, né, que eu mencionei, ela traz mais duas. Ela diz, quando e se as conquistas de direitos de mulheres são feitos para permitir a saída delas de seu lugar de subalternidade? Será que realmente as conquistas de direitos que mulheres, negros, LGBT, então perceba, toda vez que eu falar mulheres aqui, não vou ficar repetindo isso, a gente está pensando amplo, né? Elas realmente são feitas para permitir que essas pessoas saiam de seu lugar de subalternidade, ou elas simplesmente são uma forma de reacomodação do sistema, de assimilação, né?
Segunda pergunta, quando e se esses direitos constroem, ao contrário, uma cerca ao nosso redor, nos regulando, ao invés de desafiando essas condições nas quais nós somos enquadrados, né? E aí, nesse sentido, ela vai falar de dois paradoxos. Primeiro paradoxo, então, eu posso ter direitos que são específicos de mulheres, direitos específicos de LGBT, direitos específicos de negros, etc., ou o direito pode ser meio que cego a essas diferenças e tratar de direitos de maneira generalista. Tanto num caso quanto no outro, eu vou ter problemas. Então, o primeiro paradoxo trata da seguinte questão. Quanto maior o grau de especificidade, especificação dos direitos, então, por exemplo, direitos de mulheres, mais provável é que seja construída ou mantida essa cerca, né, em torno de nós, que vai nos definir e, portanto, se nos define, ela nos diminui, né? Porque mais propensos isso vai estar de codificar uma certa definição do que é ser mulher, do que é ser negro, do que é ser LGBT, definição essa que é baseada exatamente na subordinação estrutural que nós sempre tivemos. Então, percebam, se nós, como minorias, reivindicamos direitos específicos para nós, como minorias, nós temos o sistema, da forma como ele está construído, ele tem uma tendência de fazer com que nós ganhemos esses direitos ao custo de levantarmos uma cerca que vai nos definir, mas nos definir dentro de uma gramática que é exatamente a gramática da exclusão. E foi essa gramática da exclusão que nos fez reivindicar aquele direito. Eu não sei se está claro aí para todo mundo, não sei se todo mundo leu o texto, mas enfim, se está claro para todo mundo, se não tiver, e também se tiverem questões, gente, vão me interrompendo aí. Inclusive, Silas está aí com a bola, tá contigo também, né? Então, esse é o primeiro paradoxo, criar direitos que sejam específicos. Um segundo paradoxo seria o contrário, né? E aí ela está usando a Catherine McKinnon, quanto mais neutro ou cego quanto ao gênero ou orientação sexual, etc., for um direito, ou for o direito, ou for alguma política pública, mais provável que esse direito acabe realçando o privilégio daqueles que sempre tiveram privilégio, no caso dela, direcionado a seta aí diretamente aos homens, né? E acabe, ou seja, ele realça o privilégio daqueles que sempre tiveram privilégio, e por outro lado ele acaba eclipsando, né, as necessidades daqueles que são subordinados. Então, veja, a gente tem um paradoxo que é um negócio meio sem solução. Porque se a gente adota direitos específicos, isso é um problema. Se a gente não adota direitos específicos, a gente também tem outros tipos de problema. Então, sobre o primeiro paradoxo dos direitos específicos, ela lembra lá do Foucault, né, em que o Foucault vai dizer que ter um direito como mulher não significa estar livre de ser designada e subordinada pelo gênero, né? O direito, ao nos proteger, ele acaba reescrevendo ou se colocando sobre nós, né, para nos definir, para nos cercar, né, e não nos deixar sair aqui dessa cerca. Vai dizer a Wendy Brown: direitos nunca são implementados livremente, mas sempre dentro de um contexto de discurso e, portanto, de um contexto normativo, no qual mulher, ou qualquer outra categoria de identidade, ela vai ser sempre, uma vez reconhecida pelo direito e mencionada por esse direito específico, vai ser sempre reiterada aquela condição de mulher a partir do pressuposto, né, da exclusão. Esse é o problema aí do primeiro paradoxo. Com relação ao segundo paradoxo, que seria o contrário, que seria uma compreensão ampla aí, que não iria diretamente falar, né, de um direito de uma minoria, mas para todo mundo, como, por exemplo, garantir a propriedade, garantir a liberdade de expressão, são os dois exemplos nos quais ela vai trabalhar aqui. Então, garantir de forma genérica, ela vai dizer, vários críticos marxistas já denunciavam isso.
em ordens jurídicas, em ordenamentos jurídicos, sociedades não igualitárias como a nossa e a do resto do planeta, né? Direitos acabam dando poderes de forma diferenciada a determinados grupos, dependendo da sua capacidade de exercer o poder que esse direito acarreta. Então, assim, o tema aí de pesquisa, de quem pesquisa, por exemplo, a questão de liberdade de expressão, né? Que, aliás, é o exemplo dela. Você garantir liberdade de expressão para todo mundo é ótimo, é claro que isso não significa que grupos minoritários, subalternizados, não vão poder se valer desse direito para poder ter voz, para poder reivindicar as suas questões. Mas é fato, no entanto, que um grupo privilegiado econômica, socialmente, ele vai pegar esse mesmo direito de liberdade de expressão e usar isso de uma forma que dê muito mais efeito, muito mais consequências, inclusive do ponto de vista jurídico. Então, o fato de que nós temos sociedades profundamente desiguais faz com que, ao reconhecer um direito de maneira genérica, que é o segundo paradoxo, né, eu acabe privilegiando aqueles grupos que sempre foram mais privilegiados. Ela vai complementar essa história citando a questão dos direitos de propriedade. Então, direitos que são dados de maneira universal, eles não funcionam apenas como um poder, uma capacidade, mas também como uma forma de privação. E é o exemplo da propriedade privada, que é um exemplo tipicamente marxista, né? O direito à propriedade privada é um veículo para a acumulação de riqueza exatamente por meio da produção da pobreza do outro. Ao reconhecer esse direito, a todos é garantido o direito de propriedade de maneira genérica, eu acabo, na verdade, reforçando o poder de quem tem mais e a exclusão de quem tem menos. Ela vai dizer que autoras feministas e autoras da chamada teoria racial crítica, várias autoras com as quais a gente trabalha o tempo todo aí, né, como a Kimberly Crenshaw e outras, elas vão dizer que a liberdade de expressão, ao ser concedida sem qualquer forma de limite, a liberdade de expressão funciona também de forma similar. O discurso de ódio contra grupos historicamente subordinados promove exatamente o silêncio desses grupos. Então, garantir a liberdade de expressão a todas as pessoas de maneira abstrata, né, sem entrar em questões específicas de desigualdade, vai fazer com que grupos que têm mais poder acabem tendo um discurso muito maior, um poder de discurso, de agenda muito maior. Pensem, por exemplo, no que nós estamos vivendo nesse país. Né? Pensem, por exemplo, no poder de agenda e de fixação de agenda que grupos conservadores e neoconservadores têm sobre a agenda do legislativo e do executivo nesse país. Né? A gente está aqui o tempo todo apagando incêndio. Lá na LIDE, né? A gente está o tempo todo apagando incêndio. É um vereador idiota que aprova uma lei imbecil aqui, é um deputado anencefalo que aprova uma lei idiota ali, porque esse pessoal, eles têm garantido, como todo mundo tem garantido a liberdade de expressão, mas esse pessoal, porque eles têm já um poder muito grande, eles têm o poder de controlar essa agenda e de usar essa liberdade de expressão para funcionar exatamente como uma liberdade de opressão sobre o outro. Né? Continua a Wendy Brown. Discursos neutros e universais, direitos neutros e universais, que é o problema desse segundo paradoxo, eles aprofundam o status de subordinação de quem já está numa posição de inferioridade e aumentam o poder daqueles que já têm poder, e essa é uma questão extremamente séria para nós, né? Porque o tempo todo a gente está reivindicando, por exemplo, que todos nós possamos ter liberdade de expressão, todos os grupos possam ter a possibilidade de ajuizarem ações no STF, etc. E hoje a gente já vê, por exemplo, grandes conglomerados aí de ONGs transnacionais, com grana pesada de grupos neoconservadores dos Estados Unidos, bancando ações do STF para restringir direitos ao aborto, LGBT, direitos de mulheres, etc. Né? Então, a figura do amicus curiae e do autor de ações diretas de inconstitucionalidade durante muito tempo foi quase controlada por grupos progressistas para questionar exatamente esse tipo de legislação maluca, hoje já vem sendo utilizado por autores conservadores e neoconservadores que têm dinheiro quase que infinito.
né? Tem uma associação aí, que não quero citar o nome, porque está sendo gravado, mas que ela está já atuando tanto aqui na UFMG, quanto inclusive no próprio STF, de uma forma assim, aquela coisa meio blockbuster, arrasa quarteirão, porque eles recebem dinheiro de uma fundação, de uma organização americana, que é um negócio milionário, assim, né? Então, o resumo aqui desses dois paradoxos, né? Direitos que abarquem especificidades do sofrimento daqueles que são subordinados, né? Do sofrimento. Foi quem me chamou aí? Igor. Não, só um ponto curioso, né, nesse paradoxo dos direitos, né, da concessão de direitos e de como é um paradoxo, a fala do ministro Luiz Fux ao chegar na segunda turma, que ele fala que ele ficou impressionado e agradecido com a liberdade de expressão que ele encontrou lá. Você não imaginaria que um ministro do Supremo Tribunal Federal teria algum problema de restrição de liberdade de expressão. Afinal, ele passou 2 dias proferindo um voto, né? Então, assim, liberdade de expressão, com certeza, não foi um problema de restrição para ele, né? Liberdade decisória, qualquer liberdade. Ele está numa posição de altíssimo poder e ele ter que expressar ainda sendo vítima de cerceamento de liberdade de expressão. E é claro que não é, né? E é claro que o poder da liberdade de expressão na mão de alguém que tem o poder que ele tem acaba tendo uma importância e uma reverberação muito maior do que eu, você, qualquer um de nós aqui, né? Enfim, mas sim, eu acho que é um bom exemplo. Quando a gente pensa, para quem advoga aí na área penal, né? Quando a gente pensa, por exemplo, que as várias garantias constitucionais do processo penal, que são fantásticas, que eu defendo fortemente, né, como professor de direito constitucional, mas a gente sabe muito bem que essas garantias, elas têm um peso absolutamente diferente quando é alguém da Zona Sul e quando é alguém da favela do Buraco Quente, tá certo? São exatamente a mesma Constituição, são exatamente as mesmas garantias, mas é óbvio que o poder aí vai... E esse direito distribuído, já te dou a fala, viu, Robin? Distribuído de maneira igual, obviamente que ele vai ter repercussões e reverberações totalmente diferentes. Diga, Robin. Você me lembrou de uma fala de um professor que eu tive no mestrado. Você conheceu ele, professor Simeone, sem qualquer crítica ou elogio, e que a gente estudava muito do working Alexi, né? E ele sempre falava dessa questão assim, se for para o rico, levando os direitos a sério. Se for para os pobres, ponderação. Isso que você me falou me lembrou exatamente dessa escolha, né, de levando direitos a sério ou ponderação. Muito bom, a fala o Rafael é ótimo, que o Pauliotti não nos ouça, né, e não assista esse vídeo depois, mas ok, eu gostei, essa eu vou repetir, viu, vou perguntar depois do Simeone, você já publicou isso, mas a gente pode isso. falar coisa de quem a gente não gosta mesmo, se for o caso do Pauliotti, sempre usando aquela afirmação, que mesmo um relógio quebrado vai estar certo 2 vezes por dia. Com isso a gente pode elogiar qualquer pessoa. É que o Paulo gosta do Alex, e falar que o Alex é usado só para eu não gosto do Alex pessoas, também, então enfim. Mas vamos lá. Então, assim, um resumo, então, dos dois paradoxos que a gente tem direitos, então, que abarquem especificidades do sofrimento, do dano, da desigualdade, acabam nos prendendo a uma essência de identidade, né, que é definida exatamente pela subordinação. Por outro lado, direitos que evitam a especificidade acabam sustentando a invisibilidade dos subordinados e acabam tornando essa invisibilidade, essa subordinação muito mais profunda. Ou seja, a gente tem um problema sério aqui, né? Ela vai, depois disso, trazer algumas variações desses dois paradoxos. Eu vou só citar algumas dessas coisas, não vou tratar de todas as variações, mas ela traz algumas questões que são bem interessantes, né? Então, por exemplo, nós temos um problema aqui, então, de aprisionamento entre duas tendências. Ou a gente coloca na lei a experiência e a verdade de algumas mulheres, e é isso que muitas vezes o direito faz, né? Ele pesca, então, a experiência, quando fala mulheres, ele pesca a experiência de algumas, para que estas representem todas, e a gente sabe muito bem que normalmente essas que são pescadas é a mulher universal, né? Ou seja, a mulher branca,
cristã, ocidental, etc. Então, a gente pega algo que é específico da realidade desse subgrupo e acaba generalizando. O direito faz isso o tempo todo, né? Isso é um problema, porque eu vou ter realidades específicas de mulheres negras, ciganas, indígenas, etc., que não vão estar abarcadas aqui. Mas a gente pega especificidades, a gente generaliza a partir da especificidade, ou se coloca o gênero de forma tão abstrata que as particularidades daquilo que constitui a desigualdade e a violação dos direitos de mulheres, negros, LGBT, etc., não são questionadas, não são trabalhadas nessa lei tão abstrata e acabam ficando sem solução. E ela dá alguns exemplos, eu não vou citar todos, eu queria pegar só esse primeiro que ela fala, das leis sobre assédio sexual. Depois eu falo de uma outra coisa que eu lembrei aqui, mas deixa eu falar disso depois. Se a discriminação, vai dizer o Andy Brown, se a discriminação é algo que a lei diz que pode ser cometido por mulheres contra homens, ou seja, se eu tenho uma lei que ela é tão de discriminação, de assédio sexual, que é tão ampla, que ela possibilita, inclusive, que homens possam ser considerados vítimas de assédio por mulheres, pergunta o Andy Brown, que compreensão, né, dos poderes, né, de gênero e identidade a gente vai perder? Né? Se essa lei ela é tão ampla assim, que ela possibilita que mulheres possam ser algozes, né, autoras da discriminação contra homens, o que a gente está perdendo aqui de especificidade da condição histórica e estrutural de assédio que mulheres sofrem muito mais do que homens? Por outro lado, se essa lei coloca o assédio apenas contra mulheres, apenas mulheres podem ser vítimas de assédio, então, que presunção de subordinação inerente à condição de mulher está sendo colocada por essa lei? Percebe? A gente tem aqui um negócio bem sem conserto, porque se a lei é ampla o suficiente para colocar homens e mulheres como possíveis vítimas, a gente está perdendo aí uma questão específica, que é estrutural, histórica, etc., que é o assédio que mulheres sofrem, na academia, por exemplo, né? Ou como tem assédio sexual, né, contra mulheres na academia, contra LGBTs também, era sobre isso que eu quero falar depois. Mas, por outro lado, se a gente coloca que apenas mulheres podem ser vítimas, que tipo de presunção a gente está dizendo, né, de que mulheres são inerentemente, né, vítimas? A gente está cercando e cristalizando essa condição de vítima para essas mulheres. Quem tinha levantado a mão aí? Alguém? Não? Ok. Tinha ouvido aqui um barulhinho. Ela vai trazer ela vai continuar com outros exemplos, mas ela traz um exemplo bem interessante sobre pornografia e discurso de ódio. Existe um debate muito grande entre feministas, entre LGBTs não existe tanto esse debate, mas entre feministas, um debate muito grande sobre se pornografia, né, ela é algo que degrada a mulher ou faz parte de uma liberdade da mulher. Não vou entrar nesse mérito aqui. Mas o discurso de ódio, eu acho que é algo com que a gente pode trabalhar. E ela vai dizer, como garantir direitos que libertem certos sujeitos dos males que o discurso de ódio produz, né, sem cristalizar esses sujeitos nessas identidades como, né, a vítima, nós LGBTs como vítimas do discurso de ódio. Quer dizer, como é que a gente pode criar uma lei que nos proteja contra o discurso de ódio sem solidificar, né, ela usa a palavra reificar, eu estou tentando pensar numa outra sinônimo aqui, sem reificar a nossa identidade dentro desse código, dessa estrutura que nos coloca numa posição de vítimas, né? E, por outro lado, ela vai dizer, olha, como navegar na dificuldade das diferenças de que dentro de um mesmo grupo afetado, um cara gay, ele fica muito mal por calúnias que ele sofre, calúnias homofóbicas que ele sofre, e o outro pega essas calúnias e as transforma num discurso
de empoderamento. Então, quando a gente fala dos os LGBTs, né, ou os LGBT, a gente também tem que considerar que, face a um discurso homofóbico que qualquer um de nós aqui pode estar sujeito, existem diferentes reações a isso, e uns podem achar que isso é algo que ela usa inclusive a expressão devastado, né? Tipo a Lady Gaga, quando não pode vir para o Brasil, ela usa a palavra dela, usa devasted aqui, né? E outro pode achar que não, olha, na verdade, foda-se, se você não gosta de mim, eu vou pegar isso e transformar isso numa outra coisa, que é o que foi feito com a própria palavra gay, é o que foi feito com a palavra queer, né? Todas elas, na verdade, eram designações de ódio e que foram ressignificadas. Como é que o direito pode lidar com essas duas realidades? Em que um acha que isso é o fim do mundo e, portanto, ele quer uma proteção, e o outro acha que, na verdade, isso não é grande coisa. Como é que eu posso ter o mesmo direito que trate dessas duas situações? E ela vai continuar com outras questões aqui, mas esse texto ele é muito denso, ele tem muita coisa e tal, mas eu quero adiantar um pouco mais. Agora eu acho que alguém levantou aí a mão. Lucas. Então, só antes de você passar, voltando nessa relação aqui do primeiro paradoxo sobre o poder regulador da identidade, eu fiquei pensando novamente sobre a licença maternidade para uniões homoafetivas de duas mulheres, né? Uniões homossexuais. E ao qual, né, uma foi definida, tem esse reforço da norma biológica, né, de gênero para quem gesta, então quem gesta vai ter de fato 180 dias ali, então apenas a mãe gestante vai ser respeitado isso, e aí também eu percebo que tem a reinscrição da heterossexualidade como norma ali, né, então ela reproduz um direito à mãe não gestante a partir de uma norma da heterossexualidade. Então eu li esse texto, fiquei pensando nesse exemplo, queria compartilhar com vocês. E é isso, assim, pode dar seguimento, eu só queria comentar. O exemplo é ótimo, o exemplo, eu não tinha lembrado desse exemplo, assim, a sua lembrança é excelente, esse exemplo é ótimo. Quando o STF vem e diz, bom, uma das mulheres vai ter licença maternidade, a outra vai ter licença paternidade, quer dizer, equivalente a, mas vamos lá, é a mesma coisa, né? O que ele está, mais uma vez, fazendo é reforçando o padrão da heterossexualidade, né? Como o Lucas lembrou, e ela também vai acabar falando isso, mas é exatamente isso. E já te dou a palavra, Silas, mas aqui está exatamente o problema, né, do paradoxo que ela está levantando, e que, gente, eu não sei qual é a solução para esse trem. Toda vez que eu releio esse texto, eu fico mais desanimado, porque assim, eu não consigo ver muita saída. Vamos lá. Esse texto realmente ele me deu assim, um nó na cabeça de realmente repensar e pensar essa questão dos paradoxos, né? Porque o direito ele tem um caráter duplo, né? De um lado ele é uma ferramenta de conquista, né? De direitos fundamentais, e de outro essa mesma inclusão ela pode se tornar, né? Limitada e até mesmo excludente. A Judith Butler ela fala, né? O Edilson falou agora que a Judith Butler ela mostra, né, que o reconhecimento jurídico ele tende a reforçar categorias normativas, né? E acho que a Angela Harris ela fala que o direito a pretender falar por todos, ele frequentemente silencia aqueles que não têm poder. Então, todo mundo ali vai caber tem que caber dentro da caixinha que o direito criou. E assim, né, eu acho que eu já li esse texto umas 3 vezes, e eu pensando, eu comecei a pensar como que o direito moderno ele foi e ele está sendo construído, sabe? Eu acho que essa ficou uma questão muito grande para mim depois que eu li esse texto, como que o direito ele está sendo construído. Ainda não cheguei a nenhuma conclusão, mas estou caminhando aí para pesquisar sobre como que esse direito ele vai sendo construído. Sim, a crítica da teoria queer acaba indo muito por esse lado, né, de que esse direito, da maneira como ele está construído, ele não tem mesmo solução, assim, ele não dá uma resposta, e as duas respostas possíveis, né, os dois lados aí possíveis, eles acabam gerando problemas, um problema ou outro.
e é o que ela vai dizer, né, o que vocês já mencionaram, mas está aqui também, ela vai dizer que direitos específicos para mulheres tendem a recolocar a heterossexualidade para definir o que as mulheres são e para definir o que são as suas vulnerabilidades e as suas violabilidades, a tradução que é colocada, né? Ou seja, todas as vezes em que eu crio direitos específicos para mulheres, eu estou de novo reforçando a diferença da especificidade da mulher a partir da lógica, da ótica da heterossexualidade, né? Seja porque a maioria das questões de gênero são enquadradas em mulheres héteros, sempre que eu penso em políticas públicas para mulheres, meio que automaticamente, né, a gente já pensa numa mulher heterossexual, meio que automático, né? Seja porque o sexo e a sexualidade, sexo e sexualidade, são tratados em duas bases totalmente diferentes de discriminação, né? Então, assim, leis de não discriminação, leis contra formas variadas de discriminação, elas tendencialmente tratam questões de gênero e de orientação sexual como itens separados, como se, né, fossem, eu não pudesse ter, por exemplo, uma mulher lésbica que exatamente vai sofrer discriminações duplas aí, né, reforçadas nesse sentido. E ela continua, mesmo quando, e aí nos toca mais diretamente, mesmo quando se luta por leis para gays e lésbicas sobre gestação, adoção, que foi mencionado agora aí pelo Lucas, ou contra a homofobia, né, gestação, a licença maternidade, mencionado pelo Lucas, essas leis só reforçam o quanto tais questões de leis específicas para gays e lésbicas são vistas como separadas de projetos para direitos de mulheres. Então, tem direitos de mulheres e direitos de pessoas gays e lésbicas, ou seja, a heterossexualidade continua a ser naturalizada e a categoria mulher continua a ser produzida a partir da heteronormatividade. Quem levantou a mão? Silas. Foi o Silas? Não, foi o Rodrigo. Eu queria acrescentar mais um outro paradoxo sobre essa perspectiva, né? Dentro do próprio direito, no que a gente avança em qualquer pauta de conquista, direito, etc., então, a gente acaba reforçando, mas a gente não só reforça, e aí eu estou acrescentando esse outro paradoxo, mas é que a gente torna aquela pauta disponível para os espantalhos que a gente enfrenta no dia a dia, né? Então, assim, nós avançamos na proteção de minorias. Aqui o Lucas estuda faz essa análise mais voltada para as crianças, né, dentro do ambiente escolar, e aí a gente vê também o Conselho Federal de Medicina avançando sobre essa pauta, né, de pessoas trans, nessa idade mais ou menos. Então, assim, às vezes não, né, enfrentar determinadas coisas pode ser também estratégico, né, nesse caso. É por isso que eu estou pensando em um outro paradoxo aqui, que a gente não torna a pauta disponível. E eles vivem querendo trazer essas pautas como disponível, porque é nelas e sobre elas que eles vão crescer, né? E por eles eu estou dizendo, é claro, né, os segmentos mais reacionários e conservadores desse país e de outros que acabam alugando, né, um espaço aqui. Mas tradicionalmente, a dúvida sobre judicializar ou não determinadas questões é algo que atravessa movimentos. O caso Brown versus Board Application, que é o caso que acabou sendo bem sucedido, né, contra a discriminação racial em escolas, né, nos Estados Unidos, a NAACP, que é a ONG que bancou esse caso, ela rachou. O pessoal teve altos quebra-paus lá, porque boa parte deles falava, não vamos levar esse negócio. Porque se a gente levar esse negócio aqui para essa e eles foram doidos, porque assim, a Suprema Corte ela é formada por 7 conservadores e 2 progressistas, né, em 1954. Se a gente levar esse negócio aqui para a Suprema Corte vai reafirmar o precedente anterior, nós vamos ficar mais 50 anos até conseguir... Então, assim, eles deram muita sorte, é uma conjunção astral, assim, que levou que o Warren fosse nomeado presidente da Suprema Corte e convencesse os outros colegas dele a votar a favor. Mas, assim, existe essa preocupação mesmo, de que uma vez que você levanta a bandeira, você acaba também permitindo a munição, aí, a bateria de munição contra
aquilo ali, né? Pensa, por exemplo, hoje em todo o espantalho moral em torno de pessoas trans, né? Que toda vez que eu levanto essa bandeira, isso automaticamente leva aí toda essa reação. Não significa, e mais uma vez, não significa também que a gente não possa levantar. E aí, exatamente esse problema. E nesse momento, só para complementar e encerrar, e nesse momento, né, a gente está cada vez mais resistindo do que avançando, né? Sim. A gente está contendo o avanço deles. Sim. E essa postura reativa do campo progressista é muito ruim, porque a gente não está propondo nada, a gente está só reagindo, né? Enfim. Saulo. Boa noite, Ale. Boa noite, pessoal. Bom estar aqui com vocês. Estava sentindo falta desse grupo, andei meio ausente aí nas últimas reuniões. E, Ale, cheguei agorinha no final, não consegui ler esse texto, mas peguei um pouquinho do que vocês estão discutindo aí. E essa parte que foi bem assim o que eu pesquisei, que é esses percalços da diversidade sexual e de gênero no direito. Eu ainda não consegui ver uma saída para trabalhar essa questão no direito. Enfim, não sei como os colegas têm trabalhado, como a Ale vem pensando isso, que eu sei que ele também se sentia meio assim perdido, mas eu só queria compartilhar algo que tem me dado muita esperança, que não é o direito, que é a política de assistência social. Né? É algo que eu penso que nós, inclusive, estudamos muito pouco no curso de direito, e os assistentes sociais, a política de assistência social é quem está na linha de frente. E a política de assistência social, eu me encanto muito com a capilaridade que ela tem, para realmente se tornar efetiva. Enquanto o direito é de baixo para cima, né, o direito está lá tão distante da gente, mas a política de assistência social está aqui tão perto. E pelo pouco que eu vi vocês falando, Ale, eu penso assim, uma situação recente que a gente tem vivido aqui, né? A gente, na cidade de Mariana, tem um fluxo que funciona muito bem de atuação em rede em casos de violência doméstica. Esse fluxo envolve a magistrada, delegados, patrulha Maria da Penha, enfim, todos os órgãos de proteção contra a mulher. Então, agora, quando chega ao nosso conhecimento violações similares que envolvem mulheres trans, nós simplesmente levamos para esse fluxo. E foi assim, ao menos aqui na cidade, isso eu sei que é uma questão de bolha, né? Tem sido bem aceito pela magistrada, né? Que tem até um grupo em que as coisas ali são enviadas ali e é dado um andamento assim imediato, célere. Então, cada vez mais que eu conheço as especificidades da política de assistência social me dá vontade de trocar de área. Sendo bem sincero, eu vejo muito mais esperança lá do que com o direito em si, que a gente esbarra nessas questões estruturais do próprio direito, né? Enfim, só algo que me veio na cabeça e eu pensei em compartilhar. Acho ótimo. Acho que isso que envolve aí uma interseccionalidade, uma interdisciplinaridade, melhor dizendo, né? Eu acho que a gente realmente tem muito a aprender com outras áreas, e o direito aí certamente tem muito pouco a dar resposta e mais procurar ajuda de outros mesmo. Mas vamos lá, Igor. Até continuando o que o Rodrigo e vocês estavam discutindo anteriormente, esse paradoxo no avanço e no retrocesso de pautas, né, no avanço e no retrocesso de direito, quando avançar, quando retroceder, é interessante que eu fico revendo as lembranças do Facebook aqui. Em 2016, quando tem o avanço do conservadorismo expresso pelo Donald Trump, por exemplo, vencendo nos Estados Unidos, é o mesmo ano que a maconha consegue ganhar, né, a legalização da maconha consegue ganhar em mais estados nos Estados Unidos. Eu peguei até um meme que eu vi aqui, parabéns à maconha por ter ganhado mais estados que a Hillary Clinton. Então, assim, é interessante que eu não vejo como uma coisa linear e nem mesmo totalmente absoluto que uma pauta progressista não avance mesmo com o avanço de pautas conservadoras. Ou, por exemplo, a gente discute, por exemplo, o avanço lá está uma grande questão na questão dos direitos de imigrantes, na perseguição e xenofobismo.
E aí você tem esse avanço dessa política, ao mesmo tempo que você tem o avanço de várias vitórias de imigrantes em eleições locais, em outras eleições, e vários outros imigrantes ganhando representatividade. Mesma coisa no Brasil, ao mesmo tempo que você avança um Nicolas Ferreira, você avança uma Duda Salbert, né, na vitória para a representação. Então, é concomitante. A gente parece que está resistindo, mas a pauta avança concomitante com outras que avançam dele. É algo muito, muito paradoxal, é algo que eu realmente me prendo minha cabeça de entender, e ao mesmo tempo que eu tento entender, o eleitorado é conservador. Se levar essa pauta para a opinião pública, ela é conservadora, ela é preconceituosa, ela é racista, quando ela vota num candidato misógino, num candidato preconceituoso, mas ao mesmo tempo ela vota em outras pautas que não são misóginas, não são conservadoras, não são preconceituosas. Como entender essa dinâmica na política ou na sociedade, né? Sim. Esses paradoxos mesmo que a gente está tratando aqui. Vamos lá, Silas. Eu só queria complementar o que o Saulo falou sobre a questão da assistência social. Eu também já cheguei a essa conclusão, assim. Eu acho que o direito, ele esquece que ele é uma ciência social, então ele esquece de dialogar, de conversar com a sociedade. E, assim, principalmente, eu tenho, como educador, eu gosto muito de Paulo Freire, né? Então, assim, eu acho a nossa educação brasileira é uma educação bancária, a gente não tem uma educação crítica. Então, eu acho que a gente precisa de uma educação mais crítica dentro do direito, né? O direito, acho que é um dos cursos que mais formam pessoas durante o ano. Então, a gente precisa de uma educação mais crítica dentro do direito para que a gente realmente consiga avançar alguma coisa, alguma questão, e romper esses paradoxos aí, e romper também o que nos prende, né? Pois é. Eu acho que uma boa parte da saída disso está na gente realmente olhar para contribuições aí de outras ciências, como eles têm levantado. Eu acho que é pensar que esse modelo de direito que a gente tem, ele não vai dar conta mesmo de dar respostas, e aí a crítica queer é muito, tanto decolonial, né? É meio no sentido da gente tem que repensar desde as estruturas, desde as bases, para sairmos dessa lógica, né, que no final das contas é uma lógica binária, porque ou você cria direitos específicos que nos aprisionam, ou você cria direitos genéricos que reforçam a posição de subordinação. Então, assim, eu acho que é meio que esse é o centro aí do texto dela. Eu não vou me alongar muito mais. Ela tem uma crítica muito interessante à questão da interseccionalidade, que eu acho que é algo que quem está aí mexendo com... A gente lá na disciplina do mestrado, eu não tive chance de incluir lá a tempo, depois que me dei conta, mas eu acho que vale a pena vocês darem uma olhada nas críticas que ela faz à interseccionalidade. São críticas bem interessantes, né? Ela vai falar também sobre a questão da sodomia, e eu também acho que tem um argumento dela ali bem interessante sobre como que as leis de sodomia, elas acabam reforçando uma associação muito ruim entre ser homossexual e a própria sodomia, vamos dizer assim, né? Isso tanto por um discurso dos homofóbicos, mas também por um discurso daqueles que lutaram nos Estados Unidos contra as leis de sodomia. Então, assim, tem uma questão bem interessante ali. Mas eu queria, na verdade, finalizar. Eu acho que finalizar com as perguntas que ela vai trazer e que ela não responde. Ela, no final das contas, ela traz mais problemas do que soluções para essa história toda. E aí, com isso, encerrar esse ano nosso aí do grupo. Eu queria... Deixa eu parar, inclusive, de gravar.